Mas algumas lideranças a nível do Estado tendem a querer aparecer em cima de uma situação séria, de um trabalho responsável, que vai dar um resultado promissor na melhoria da distribuição de energia elétrica no Estado do Ceará, que é a CPI que investiga a Enel aqui no nosso Estado. Então, eu vou falar, eu penso que a política do ódio, da difamação, é uma coisa ultrapassada nos dias de hoje, mas ainda há alguns segmentos da política, ou melhor, algumas lideranças, que tendem a querer aparecer em circunstâncias adversas, mentindo, falando mal, enganando e fazendo insinuações aos seus opositores, ao invés de trabalhar, lutar, buscar dar sua contribuição ao povo do nosso estado do Ceará. Mas eu vou citar nomes, mas eu inicio aqui, e eu fiz até um roteiro para que eu não me pegue pelas emoções. Lamento que os adversários estejam usando algo tão sério como a CPI que investiga a Enel, e eu sempre disse nessa casa, não é uma CPI contra a Enel, é uma CPI a favor do povo do estado do Ceará, trazendo que essa empresa vem trazendo prejuízos ao povo do estado do Ceará para fazer a politicagem baixa, rasteira, covarde, fazendo insinuações com este parlamentar, no intuito único de difamar por conta da nossa pré-candidatura em Juazeiro do Norte. Ora, mas vejam bem, e quem está usando esse artifício agora é o prefeito de Juazeiro, que é o nosso adversário. Ele é conhecido lá em Juazeiro como o rei das promessas não cumpridas, e ele pegou os aliados aqui em Fortaleza para tentar usar desse expediente contra os seus pré-candidatos e, no caso, contra a nossa pré-candidatura. Usando, inclusive, o Wagner, que é capitão, ou pelo menos se intitula como capitão, só se for capitão da conversa fiada, que eu nunca vi esse Wagner fazer nada pelo povo do estado do Ceará, a não ser patrocinar, brigar e colocar a cara estampada em greve aqui da Polícia Militar e depois estimulando motins aqui no nosso estado. Esse foi o grande serviço que eu vi, este que se titula capitão da conversa fiada, Wagner, promover no estado do Ceará. Inclusive, lá em Juazeiro agora, aliados lá ao prefeito, ele e Ciro Gomes. Ciro Gomes, que passou o tempo todo dizendo ao povo cearense quem era o Wagner. O Wagner agora anda lá em Juazeiro de mãos dadas com Ciro Gomes, inclusive se juntando para difamar as pessoas que fazem uma política pública de ajudar o povo de Juazeiro, de fazer com que a cidade cresça, se desenvolva, mas que o prefeito atual faz uma política contrária, faz com que Juazeiro esteja estagnado, paralisado e não aceita a ajuda de ninguém. Subo nessa tribuna, hoje, dia 23, para esclarecer aos meus colegas e aqueles que tenham alguma dúvida sobre o assunto que circulou em algumas redes sociais. Refiro-me a um vídeo de uma entrevista concedida pelo prefeito de Barbalha, Dr. Guilherme, onde ele fala de suas tentativas para conseguir patrocínio junto a empresas públicas e privadas para a tradicional festa de Santo Antônio naquele município. A versão postada da entrevista é claramente cortada, com o evidente propósito de tentar difamar a nossa imagem. Na entrevista concedida a uma rádio, o prefeito fala que sempre teve contato com este deputado para pleitear ações junto ao governo do estado do Ceará e ao deputado federal Guimarães para conseguir ações junto ao governo federal. A versão fora de contexto, em uma longa entrevista do prefeito de Juazeiro, de Barbalha, o Dr. Guilherme, deixa entender que solicitei junto com ele a Enel em uma clara fala desconectada do contexto geral, o que não condiz com a verdade. O prefeito afirma que foi atrás, ele próprio, da Enel, protocolou o projeto para conseguir apoio, inclusive que não recebeu respostas ainda de empresas como a CAGES, o BNB e a própria Enel. Inclusive, passei o projeto da Lei Rouanet para o deputado Felipe Mota hoje pela manhã. O prefeito me disse ainda que, nos últimos 3 anos, solicitou também apoio destas mesmas empresas,
e que nunca recebeu resposta positiva. Se eu fosse solicitar, está claro que eu deveria ter solicitado, ajudado a apoiar através da CAGES, que é uma empresa que tem ligação com o governo do estado do Ceará, a qual nós somos aliados. E não a Enel, que inclusive pode ter um deputado igual a mim nesta casa que combata a Enel da forma que eu combato, mas mais nós não vamos encontrar. Então, eu jamais solicitei nada à empresa Enel e daqui na frente eu vou provar isso.